Bom dia pessoal, tudo bem? Thiago Rosa aqui, teu numerólogo, para falar um pouco mais do que é essa ciência chamada numerologia. Estamos aqui abrindo esse canal, começando a falar um pouco mais da numerologia para a gente compreender, afinal, a essência do que é essa ciência tão sagrada, tão antiga e como ela está, na verdade, a nosso favor. A numerologia começou mais ou menos no século 6 a.C., com o mestre Pitágoras. O mesmo Pitágoras que a gente aprende no ensino fundamental, do Teorema de Pitágoras, que é a soma do quadrado dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa, aquela história toda que você conhece bem. Então, essa mesma pessoa que fez aquele conhecimento tão fundamental, tão básico, tão elementar para a geometria numa escola, também é o responsável por muito do que a gente tem hoje dessa ciência oculta que é a numerologia. É uma ciência oculta porque está falando coisas dentro da nossa essência, dentro do nosso nome, dentro da nossa data de nascimento, que não são à primeira vista visíveis. Então a gente tem que fazer um trabalho de estudar, de compreender, de conhecer como funciona isso para colocar a nosso favor na nossa vida. Então ele, quando estava aqui nesse plano, viajou muito ali pela região da Ásia, foi pela África, lá no Egito, onde ele aprendeu muita coisa, ensinou também, e depois ele reuniu todo esse conhecimento em Crotona, uma região que hoje fica no país da Itália, e lá ele transmitia esse conhecimento. E é interessante essa escola dele porque era uma escola que a transmissão era somente por via oral. Não podia ser escrito, não tinha um material a consultar. E lá ele formava as pessoas trazendo esse ensinamento místico dos números, trazendo ensinamentos a respeito da vida, a respeito do universo, uma filosofia de vida que ele imprimia nas pessoas, ajudando as pessoas a entender um pouco mais desse universo, ajudando as pessoas a entender o arquiteto dessa coisa toda chamada esse mundo que a gente vive. Então, a numerologia começou lá atrás com ele, veio tendo alguns momentos que ela se fortaleceu, que as pessoas mantiveram essa chama acesa. E um momento muito importante foi no final do século XIX, com 3 mulheres, onde uma delas era uma pianista, a outra era uma dentista e a filha dessa que também era dentista. Então, uma pianista e 2 dentistas que com o tempo, estudando, se tornaram também numerólogas e trouxeram a numerologia já na forma como a gente emprega ela hoje, que é no sentido do autoconhecimento. Porque elas começaram a estabelecer uma correlação entre o nome de batismo, a data de nascimento da pessoa, com os números e ver como aquilo estava falando da vida da pessoa. Tudo isso uma herança lá do trabalho de Pitágoras, lá 5º, 6º século antes de Jesus Cristo. Veja só que interessante. Então atravessou milênios, atravessou séculos esse conhecimento e hoje está aqui a nosso alcance e na nossa mão. Certo? Mas essa correlação entre números e letras, palavras, já existe desde o hebraico antigo. Que o hebraico é um idioma que tem 22 letras, onde essas 22 letras já têm uma correspondência numérica. Por isso que existe um estudo da Bíblia chamado a gematria, onde se estuda as palavras da Bíblia como sendo números e os números como sendo palavras, e qual o significado esotérico e espiritual que aquilo está trazendo, como a gente pode compreender melhor o texto. Mas a essência está em a gente ver como é que está isso na nossa vida. Então, para a gente começar aqui, esse assunto é muito longo. Esse é só a primeira conversa que a gente está tendo e a gente vai falar muitas coisas ainda. Então, vamos começar uma coisa bem simples, bem básica. O dia do seu nascimento. Esquece o mês, esquece o ano nesse momento, deixa de lado. Foca somente o dia do seu nascimento. Eu, por exemplo, nasci no dia 18. Então, para mim, é muito importante compreender o número 1, compreender o número 8. Mas a essência, o verdadeiramente mais importante, a prioridade é eu compreender essa somatória, 1 mais 8 que é 9. Isso é o mais importante de eu compreender. O que significa o número 9, como é que ele age na minha vida, como é que eu posso usar essa energia a meu favor e quais são as coisas na minha vida que eu tenho que ter uma atenção especial. Os números de 1 até 9 estão contando praticamente a nossa história, estão contando coisas que estão ligadas à nossa caminhada espiritual, estão contando muito do que a gente pode realizar efetivamente na nossa caminhada. Então, é importante entender também que isso aqui não é algo que a gente está falando no sentido de limitar a sua vida, tá? No sentido de que tem que cumprir um papel, que é assim, que só tem essa opção. Não é nesse sentido. Não é no sentido também de que a sua história já está toda escrita e não tem opção, porque você tem livre-arbítrio, tá? Pode ficar tranquila que isso Deus já colocou. Livre-arbítrio, capacidade de escolha, capacidade de conduzir a sua vida com domínio pessoal do que você considera mais importante ser feito. A numerologia para dar um suporte para a gente conseguir tomar algumas decisões, por exemplo, vocacionais, por exemplo, decisões de como vou administrar algumas coisas da minha vida, decisões de como vou administrar a mim mesmo,
e isso a numerologia nos ajuda profundamente. Então, voltando ao fato de eu ter nascido dia 18, é muito importante que eu compreenda o número 1, que é o número ligado à individualidade, à autenticidade, ligado ao astro Sol, ligado à força de vontade humana. Então, a força do querer. Uma pessoa que nasceu no dia 1º, no dia 10, no dia 19, no dia 28, é muito importante compreender essa força da coragem, da individualidade, da autenticidade. São pessoas que a prosperidade está ligada a esse sentimento de autenticidade, de fazer aquilo que acredita que é bom, fazer aquilo que acredita que é verdadeiro. A energia do 1 está caminhando nesse sentido. O que eu quero? O 2, a gente sempre vai vendo uma antítese de um número para outro. Uma complementação pela oposição. Então, enquanto o 1 é eu, o 2 é você e eu. O 2 está preocupado mais... O que fulaninha pensa de mim? O que ela acha de mim? O que minha namorada pensa de mim? O que meu amigo pensa de mim? O que meu irmão pensa de mim? O 2 está preocupado com isso. Porque ele sente. Ele sente os olhares, ele sente a vibração das pessoas, a vibração do ambiente. Por isso que às vezes uma pessoa que nasceu nos dias 2, ou 11, 20 ou 29, tem uma preocupação, tem uma certa timidez na hora de falar em público, principalmente. Quando está só ela e mais uma pessoa, é bem simples, é bem fácil, ela se sente bem, se sente à vontade, abre o coração. Quando tem um grupo de pessoas já é diferente, porque ela sente tudo aquilo. Ela sente toda aquela vibração, toda aquela energia, então são pessoas de sensibilidade, de empatia, que estão aqui principalmente para trazer um conselho, trazer uma orientação. Não são as pessoas que sentam no trono, mas são as pessoas que aconselham a pessoa sentada no trono, porque entende o sentimento do outro. O 1 às vezes é muito fechado em si mesmo, não consegue ver. Mas o 2 não, o 2 vê os outros e também vê o 1, porque é o mais perto dele. Mas para poder acontecer isso, esse diálogo, precisa mais alguma coisa, né? Que aí é a vibração do número 3, que é a vibração da palavra, a vibração da criatividade, da arte, da alegria, da comunicação. É a vibração da expressão pessoal. Então, na numerologia pitagórica, a gente entende que o número 3 tem a ver com a gente começar a expor o que está pensando, expor o que está sentindo, levar para o mundo, levar para as pessoas, colocar de forma que seja inteligível, de forma que seja acessível para a gente se compreender aqui nessa jornada, nesse chão. Então o número 3 tem a ver com isso também. Mas um aspecto muito importante dele é a gente entender o seguinte: aqui a gente constituiu uma família, onde o 1 representa a força do pai, o 2 representa a força da mãe. A gente pode ver também o 1 representando a força ativa do universo, a força masculina, o Yang. E o 2 a gente pode ver a força feminina, a força passiva, a força receptiva, que é o Yin. E o 3 é a junção dos dois, que é a criança. Então o 3 é essa criança querendo brincar, querendo se divertir, querendo aproveitar a vida. Então uma pessoa do dia 3, do dia 12, do dia 21 ou do dia 30, é muito importante que aproveite a vida, que seja feliz, tá? É muito importante que seja feliz, mas a vida não é só isso, né? A vida não é só o final de semana, que a gente brinca, vai no parque, namora, etc. Chega a segunda-feira, chega o trabalho, a energia do número 4, que é a energia ligada ao trabalho. Então o número 4 tem a ver com essa estruturação, tem a ver com essa firmeza, tem a ver com essa disciplina, a constituição do que é essencial para a nossa vida. Pelo trabalho, não somente aquela carteira assinada, não somente aquilo que vai prover meu salário no final do mês, mas o trabalho no sentido também das tarefas. Pode ser o estudo, pode ser cuidar da casa, pode ser cuidar da saúde, da matéria. O número 4 tem muito a ver com a saúde material, por isso que às vezes tem terapeutas, principalmente dessa área do corpo, através de massoterapia, através do reiki, através da fisioterapia, através da medicina mesmo, né? Médicos que têm essa ligação com o número 4, que cuida da saúde e da matéria. Então 4 tem a ver com a estruturação, tem a ver com o trabalho. Mas a vida tem que ter espaço para o prazer, aí existe a vibração do número 5, onde o número 5 é ligado a essa energia do movimento, como se fosse as férias. É uma coisa assim de explorar, de expandir, de ver novos horizontes, de viver novas aventuras, de conhecer o que mais existe para ser desbravado nesse chão. A pessoa número 5 é uma pessoa até, vamos dizer assim, um pouco mercurial, que às vezes muda de ideia rápido, se comunica rápido, pensa muito rápido, tá aqui, tá lá, tá pensando aqui, tá pensando lá. Então as pessoas que nasceram, especificamente dia 5, dia 14, dia 23, são pessoas que têm essa ligação com o número 5. Que é um número de movimento, um número de mudança, um número também de agilidade. Só que é muito importante a pessoa encontrar um foco, não ficar pulando de um lado para outro, de uma coisa para outra, sem chegar num objetivo central.
Muito importante a pessoa não ficar só buscando os prazeres de viver, o que o mundo tem a me oferecer e esquecer da espiritualidade. É muito importante a espiritualidade para o número 5, que pode ser através de uma religião ou não, pode ser através de um estudo, pode ser através do esoterismo. Essas artes como numerologia, astrologia e o tarô são muito importantes para uma pessoa número 5, muito importantes mesmo. Então examine isso daí, se é seu caso, tá? E o 5 tem a ver também com explorar a energia do corpo, com esse vivenciar, como a gente falou, conhecer pessoas, se envolver, que leva a gente ao próximo passo da história, que é o número 6. O número 6, ligado naturalmente às pessoas que nasceram no dia 6, dia 15, dia 24, a energia da família. A gente vê que o próprio número 6, a geometria dele, é um estudo bem legal esse, tá? A gente examinar a geometria dos números. A geometria dele já parece uma mulher grávida, já falando da energia da família. Que antes de ter uma criança, é só um homem e uma mulher, um casal, marido e esposa, certo? Certo. Quando engravida a mulher, aí sim começa a família. Então o 6 tem a ver com a constituição da família. Mas pode ser também no sentido da comunidade, né? O seu bairro é uma comunidade. A sua escola tem uma energia também de comunidade, que é aquelas pessoas que a gente vê diariamente, a gente acompanha o crescimento. Por exemplo, uma professora, um professor, vê às vezes uma criança passando da primeira para a segunda série, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, acompanha o desenvolvimento. Essa energia do 6, uma energia de estabilidade, de harmonia. Nós estamos hoje vivendo um número 6, que está clamando por harmonia. Que no Brasil, principalmente, uma das coisas que a gente testemunhou claramente foi uma desarmonia muito grande. Porque todos os números têm essa polaridade de oposição dentro do próprio número. Tem o lado negativo e o positivo. No futuro, a gente vai fazer vídeo sobre isso também. Então, 6 é essa força muito emocional. A gente ter atenção com os nossos sentimentos, a gente conseguir falar do que está sentindo, conseguir escutar o que o outro está sentindo, conseguir conviver em harmonia com os nossos sentimentos, semeando amor. Mas a vida também exige que a gente tenha uma visão espiritual, uma visão mental das coisas. Porque só emoção não ia dar muito certo. Eu sei que você sabe disso. Então aí é a energia do número 7. As pessoas do dia 7, do dia 16, do dia 25, são as energias ligadas a essa busca da espiritualidade, a busca do conhecimento mais alto, a busca da verdade. Então a gente está se aproximando de um ano número 7, eu recomendo todos se ligar com a energia da verdade, tá? Recomendo todos buscar a realidade das coisas, se aprofundar nos seus estudos, se aprofundar numa pesquisa séria, buscar fontes verdadeiras, buscar a realidade das coisas, pela via da ciência verdadeira, tá? Buscar realmente a ciência das coisas, para ficar consciente do que está acontecendo. Não ficar perdido só em ilusões, que é um risco que tem às vezes a pessoa do número 7, se perder nas ilusões da própria mente. Porque o número 7 tem uma força mental muito intensa. E às vezes a própria pessoa se atrapalha com aquilo, se ilude sozinha. Então tem que ter muita atenção aonde é que está direcionando o seu pensamento. Muito importante a virtude da introspecção, a concentração mental, que é quase um sinônimo de firmeza no pensamento. A pessoa número 7 precisa desenvolver isso, para poder chegar nas respostas, para poder chegar na virtude essencial das coisas. O número 7 precisa disso, para poder conhecer. O número 7 são pessoas que têm um profundo conhecimento das coisas da vida. Profundo mesmo, já de muitos dias. Mas para que serve todo esse saber, todo esse conhecimento? Tem que servir para auxiliar a humanidade, que aí é o passo em direção ao 8. Onde o número 8 significa o uso do conhecimento para causar uma modificação na matéria. O 8 é uma geometria muito interessante também, que significa o meu conhecimento vindo ao mundo para fazer uma modificação. Aí eu tenho que ver o resultado e voltar a examinar como é que eu posso aperfeiçoar. Então, uma energia de constante aperfeiçoamento que leva a pessoa a desenvolver uma prosperidade, uma realização material. E essa realização material tem que ter um propósito, tem que ter um sentido maior. Não dá só para ficar rico e ponto final. Qual é o sentido disso? Sinceramente, só ter uma opulência é muito negativo, a ganância. Então tem que ter o 9, que é a doação, que é auxiliar a humanidade, que é o central para mim. Como eu falei, nasci dia 18, eu tenho que aprender a doação, a ter um olhar altruísta, um olhar humanitário. O número 9 é isso, é olhar o que a humanidade necessita, o que eu posso fazer. É uma energia ligada ao astro Marte, então eu preciso encontrar uma forma de auxiliar a humanidade a resolver seus problemas, resolver os conflitos, batalhar por uma solução dos conflitos. Essa é a energia número 9. Esse é o essencial para a gente começar a falar de numerologia. Bem-vindo!